Olá, canal Old Way, Carlos Borges. Vamos continuar a leitura da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, escrita em 1520. Sigamos rapidamente a leitura da última parte do livro. Por conseguinte, são verdadeiras estas duas sentenças. Obras boas e justas jamais fazem de alguém uma pessoa boa e justa, mas alguém que já é bom e justo realiza obras boas e justas. Obras más jamais fazem de alguém uma pessoa má, mas alguém que é mau realiza obras más. Ou seja, a pessoa deverá ser boa e justa já antes de realizar boas obras, e obras boas seguem-se e emanam da pessoa justa e boa. Assim diz o Cristo, Mateus 7,18, uma árvore má não produz fruto bom algum, uma árvore boa não produz fruto mau algum. Está muito claro, pois, que nem os frutos sustentam as árvores, nem as árvores crescem nos frutos, mas tudo ao contrário. As árvores sustentam os frutos e os frutos crescem nas árvores. Assim, as árvores devem existir antes dos frutos. Estes não tornam a árvore boa ou má, porém as árvores produzem os frutos. Assim, também o ser humano tem que ser justo ou mau anteriormente em sua pessoa, antes de realizar obras boas ou más. E suas obras não o tornam bom ou mal, mas sim, ele próprio é quem faz obras boas ou más. Algo semelhante podemos ver em todos os ofícios manuais. Uma casa bem ou mal construída não faz o construtor bom ou mal, mas um bom ou mau construtor levantará uma casa má ou boa. Não há obra que faça seu mestre de obras tal como ela é, antes, ao contrário, tal qual seja o mestre, assim será também sua obra. Idêntico é o caso das obras humanas, as quais serão boas ou más, segundo a fé ou a incredulidade da pessoa, mas nunca o contrário, que, segundo a qualidade boa ou má das obras, se possa depreender ser a pessoa agradável a Deus e crente. Assim como as obras não fazem de uma pessoa alguém crente, tampouco fazem dela alguém que seja agradável a Deus. A fé, no entanto, assim como faz com que alguém seja agradável a Deus, também realiza boas obras. Ora, pois, se as obras a ninguém pode tornar uma pessoa agradável a Deus, devendo o ser humano ser anteriormente agradável a Deus antes de agir, fica evidente que somente a fé, por pura graça, em virtude de Cristo e de sua palavra, torna a pessoa alguém suficientemente agradável a Deus e bem-aventurado. Assim, para a sua salvação, ninguém que seja cristão tem necessidade de obra alguma, de mandamento algum. Ao contrário, está livre de todos os mandamentos e tudo quanto faz o pratica em total liberdade e gratuitamente, sem jamais buscar seu próprio proveito ou salvação, pois já está satisfeito e bem-aventurado através da sua fé e da graça de Deus, mas tão somente para agradar a Deus. Inversamente, para quem não possui fé, nenhuma obra o ajudará a tornar-se alguém agradável a Deus e a obter sua salvação. Além disso, não são obras mais que fazem dele alguém mau e maldito, mas a incredulidade, que torna mais a pessoa e a árvore. Essa realiza obras más e malditas. Assim, pois, o ser justo ou mau não procede das obras, mas sim da fé, como disse o sábio Sirac 10, 14 e 15, o princípio de todo pecado é afastar-se de Deus e não confiar nele. Também Cristo ensina que não devemos começar pelas obras quando diz: ou fazei árvore boa e seu fruto bom,
ou fazer árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33. É como se estivesse querendo dizer: quem quiser bons frutos, comece antes pela árvore, plantando-a como sendo boa. Por conseguinte, quem pretende realizar boas obras não há de começar por elas, mas pela pessoa que há de executá-las. Quando a pessoa, porém, ninguém a tornará boa senão a fé, e ninguém a tornará má senão a incredulidade. Certamente é verdade o seguinte: as obras tornam alguém justo ou mau perante seus semelhantes. Isto é, elas mostram exteriormente quem é justo ou mau, como diz Cristo em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Mas isto tudo é apenas aparente e exterior. Muitos perderam o rumo certo ao se deixarem guiar por isso, passando a escrever e ensinar como se deve fazer boas obras e como será possível tornar-se agradável a Deus. Contudo, jamais se lembram da fé, e assim vão pelo mundo, cegos guias de cegos, martirizando-se com muitas obras, sem jamais atingir a verdadeira justificação. Acerca desses, Paulo assevera em 2 Timóteo 3, eles têm uma aparência de retidão, mas para tanto lhes falta o fundamento. Aprendem sempre mais e mais, mas jamais alcançam o conhecimento da verdadeira justiça. Quem, pois, não quiser perder o seu próprio rumo, vagando em companhia desses cegos, terá que olhar para além das obras, dos mandamentos e das doutrinas sobre as boas obras, para em tudo fixar toda a atenção na pessoa e no modo pelo qual pode tornar-se agradável a Deus. Ninguém, porém, se torna agradável a Deus e bem-aventurado por meio de mandamentos e obras, mas pela palavra de Deus, isto é, pela promessa de sua graça e pela fé, a fim de que prevaleça a glória divina, pois Deus não nos torna bem-aventurados por causa de nossas obras, mas sim por sua palavra cheia de graça, gratuitamente e por pura misericórdia. Depois de tudo quanto foi dito, não será difícil compreender em que sentido se deve rejeitar ou aceitar as boas obras e de que modo dever-se-á entender toda e qualquer doutrina acerca delas. Quando há nelas a concepção falsa e a opinião distorcida de que podemos ter a pretensão de tornar-nos agradáveis a Deus e bem-aventurados mediante as boas obras, estas já são em si mais e totalmente dignas de condenação, pois não são livres e escarnecem da graça de Deus, a qual, apenas ela, torna alguém agradável a Deus e bem-aventurado mediante a fé, algo impossível para as obras. E tendo essa pretensão, estas obras interferem na graça, na obra que lhe é própria e em sua honra. Por isso, não desprezamos as obras como tais, e sim por causa dessas consequências más e dessa opinião errônea e distorcida. Isso ocasiona que as obras apenas tenham aparência de boas, sem que o sejam em realidade, iludem-se a si mesmas e a qualquer um, como o fazem os lobos rapaces com pele de ovelha. Onde não há fé, é impossível superar aquelas consequências más e aquela opinião distorcida acerca das obras. Essa ideia persistirá no santarrão de obras até que venha a fé e a destrua. A natureza não é capaz de expulsá-la por si mesma, nem sequer de reconhecê-la como tal. Antes, ao contrário, para ela, as obras são algo precioso e bem-aventurado. E é isto o que já tem seduzido a tantas pessoas. Por conseguinte, por ser útil escrever e pregar sobre o arrependimento, a confissão e a satisfação. No entanto, se não prosseguir, chegando à fé, certamente tudo não passará de doutrinas diabólicas e sedutoras. De nada valerá pregar só uma parte, mas sim as duas palavras de Deus.
Preguem-se os mandamentos para atemorizar os pecadores e revelar-lhes seus pecados, a fim de que se arrependam e se convertam. Mas só isso não basta. É preciso anunciar também a outra palavra, a promessa da graça, ensinando o que é a fé, sem a qual mandamentos, arrependimento e tudo mais será em vão. Existem, contudo, alguns pregadores que anunciam o arrependimento dos pecados e a graça divina, mas não acentuam os mandamentos e as promessas de Deus, com o que se pode aprender de onde e como vem o arrependimento e a graça. Porque o arrependimento emana dos mandamentos e a fé da promessa de Deus, e deste modo o ser humano é justificado e erguido pela fé nas palavras divinas, após ter sido humilhado pelo temor diante dos mandamentos de Deus e chegado ao conhecimento de si mesmo. Já é o bastante tudo quanto foi dito até aqui a respeito das obras em geral e daquelas que quem é cristão exercitará para com seu próprio corpo. Tratemos agora das obras que ele haverá de praticar em relação a outras pessoas, pois o ser humano não vive somente em função de seu próprio corpo, mas também em relação com as demais pessoas sobre a terra. Essa é a razão pela qual o ser humano não pode prescindir das obras no trato com seus semelhantes. Antes, há de falar e agir com eles, ainda que nenhuma dessas obras lhe seja necessária para tornar-se agradável a Deus e ser bem-aventurado. Logo, ao realizar todas essas obras, terá sua mira posta tão somente em servir e ser útil aos demais, sem pensar em outra coisa do que nas necessidades daqueles a cujo serviço deseja colocar-se. Isso então se chama de uma vida verdadeiramente cristã. Aí a fé porá mãos à obra, com prazer e amor, como ensina Paulo aos Gálatas. Ainda assim ensina também aos Filipenses, aos quais tinha instruído que mediante a fé em Cristo já possuíam toda a graça e suficiência, acrescentando ainda: exorto-vos por toda a consolação que tendes em Cristo, e por toda a consolação que tendes por nosso amor para convosco, e ainda por toda a comunhão que tendes com todos os cristãos espirituais e que são agradáveis a Deus. Alegrai meu coração por completo, em que de agora em diante sejais todos de um mesmo entendimento, evidenciando amor uns para com os outros, servindo-vos mutualmente, e ninguém atentando para si mesmo e para o que é seu, mas para o outro e para o que é a necessidade dele. Observem, pois, como com essas palavras Paulo descreveu claramente a vida cristã, uma vida na qual todas as obras atendem ao bem do próximo, já que mediante sua fé, cada qual já possui tudo quanto necessita para si mesmo, de modo que todas as demais obras e a vida restante têm uma única fidelidade de servir livremente a seu próximo em amor. Para tanto, apresenta Cristo como exemplo, dizendo aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que observais em Cristo, pois ele, embora subsistindo totalmente em forma divina, tendo o suficiente para si mesmo e não necessitando de seu viver, agir e sofrer para com isso tornar-se agradável a Deus ou bem-aventurado, ainda assim se esvaziou de tudo e portou-se como um servo. Agiu sem cessar e sofreu sem atentar para nada, a não ser para o nosso bem, ou seja, embora ele fosse livre, ainda assim, por nossa causa, se tornou um servo. Assim também o cristão deve, como Cristo, sua cabeça, satisfazer-se total e fartamente com a fé, tratando de sempre aumentá-la, pois ela lhe é a sua vida, justiça e bem-aventurança, e lhe dá tudo quanto Cristo e Deus possuem, como antes já se disse. E Paulo diz em Gálatas: o viver que ainda tenho no corpo, vivo na fé de Cristo, Filho de Deus.
Logo, embora a pessoa cristã seja livre, deverá de bom grado tornar-se serva, a fim de ajudar o seu próximo, tratando-o e agindo para com ele assim como Deus agiu para com ela própria por meio de Cristo. E tudo isso gratuitamente, sem pretender nada para si, mas apenas agradar a Deus, e pensando assim: eis que meu Deus, totalmente de graça e por pura misericórdia, sem qualquer mérito de minha parte, concedeu a mim, ser humano indigno e condenado, através de Cristo, e em Cristo, imensa riqueza de toda justiça e bem-aventurança, de modo que de agora em diante não tenho mais necessidade de nada, a não ser de ter fé em que seja assim. Portanto, de minha parte farei a tal Pai, que me acumulou de benefícios tão extraordinários, tudo quanto possa para agradá-lo, e o farei livre, alegre, gratuitamente. Serei para com meu próximo um cristão, como Cristo se tornou para comigo, e nada mais fazendo do que aquilo que eu veja ser necessário, útil e salutar para ele, já que para mim mesmo, tendo bastante de tudo em Cristo, mediante minha fé. Observa, pois, assim fluem da fé o amor e o prazer diante de Deus, e do amor uma vida livre, disposta e alegre para servir ao próximo de forma gratuita, porque assim como o nosso próximo padece de necessidade e lhe falta aquilo que para nós sobra, assim também nós mesmos padecíamos necessidade diante de Deus e nos fazia falta sua graça. Por conseguinte, assim como Deus nos auxiliou gratuitamente por Cristo, assim também nós não façamos nada com o nosso corpo e suas obras, a não ser auxiliar ao nosso próximo. Dessa maneira, vemos quão nobre e elevada é uma vida cristã, ainda que hoje seja desgraçadamente não apenas desdenhada em todo o mundo, mas nem mesmo mais reconhecida e pregada. Em Lucas, lemos o seguinte: depois de 6 semanas, a Virgem Maria foi à igreja, deixando-se purificar de acordo com a lei, como todas as demais mulheres, se bem que ela não fosse impura como as demais, e embora, portanto, não estivesse obrigada a tal purificação, nem dela necessitasse. Ela agiu assim, porém, por livre amor, por não querer desprezar as demais mulheres, mas sim permanecer em sua companhia. Assim também agiu Paulo ao fazer com que Timóteo fosse circuncidado, não porque fosse necessário, mas para não dar motivo a que os judeus de fé débil tivessem maus pensamentos. Contudo, não permitiu que Tito fosse circuncidado, precisamente porque para com ele havia insistência de que deveria obrigatoriamente ser circuncidado, porque isso seria necessário para a salvação. Já em Mateus 17, vemos que, quando se exigiu o pagamento do tributo também aos discípulos, Cristo debateu com São Pedro acerca de se os filhos de reis não estariam isentos de pagar tributo. E quando Pedro respondeu que sim, ainda assim Cristo ordenou-lhe que saísse ao mar, dizendo: para que não os escandalizemos, vai. O primeiro peixe que pescares, esse toma, em sua boca acharás um estáter, esse entrega-lhes por mim e por ti. Que exemplo tão maravilhoso é este para o seguinte ensinamento: Cristo dá a si próprio aos seus o título de filhos de rei livres, que não tem falta de nada e contudo de bom grado se humilha, serve e paga o tributo. Da mesma forma como essa obra não era necessária, nem serviu a Cristo para sua própria justiça ou bem-aventurança, assim igualmente todas as demais obras e as que realizam seus cristãos não se prestam para a sua bem-aventurança, mas ao contrário, todas elas se constituem em serviços livres em favor dos demais e do melhoramento destes. Assim também deveriam ser feitas as obras de todos os sacerdotes, conventos e fundações. Cada qual deveria fazer a obra de seu estamento e de sua ordem, com a única finalidade de condescender com os demais e governar o próprio corpo.
dando exemplo aos demais a que hajam da mesma forma, os quais também têm necessidade de manter seus corpos disciplinados. Contudo, estejam sempre atentos a que não se proponham, através disso, a fazerem-se agradáveis a Deus e bem-aventurados, pois disso somente a fé é capaz. Nesse mesmo sentido, admoesta também Paulo em Romanos e em Tito que as pessoas se sujeitem ao poder secular, cumprindo a sua vontade com amor e em liberdade, não com o objetivo, já estamos acabando, de assim fazerem-se agradáveis diante de Deus, mas sim dispostas a livremente prestar serviços aos seus semelhantes e à autoridade. Quem entendesse isso poderia viver facilmente em meio aos inúmeros mandamentos e leis do Papa, dos bispos, dos conventos, das fundações, dos príncipes e senhores. Todavia, alguns altos prelados insensatos insistem tanto nessas coisas como se fossem necessárias para a salvação, denominando-as de mandamentos da igreja, embora sem razão alguma. Pois quem é cristão livre fala assim: jejuarei, orarei, fazei isto e aquilo que tenha sido ordenado. Não que eu tenha necessidade disso ou pretenda, contudo, isso fazer-me agradável diante de Deus e bem-aventurado, mas faço-o e sofro-o tudo pelo Papa, pelo bispo, pela comunidade ou também pelo meu co-irmão, como Senhor, dando exemplo, prestando serviço e sofrendo, assim como Cristo fez muito maiores coisas e padeceu por mim, apesar de que ele tivesse ainda muito menos necessidade disso. E embora os tiranos cometam injustiça ao exigir isso, ainda assim não me causam nenhum dano, pois não vai contra Deus. Do que foi exposto até aqui, pode qualquer um fazer juízo, um juízo exato, e distinguir entre todas as obras e mandamentos, como também entre prelados, cegos e loucos de um lado e aqueles com uma atitude correta do outro, porque toda obra que não tenha por fim servir aos demais e sofrer a vontade destes, subentendendo-se que não seja obrigado a ir contra Deus, não se constitui uma boa obra cristã. Daí advém o fato de eu me preocupar com quão poucas fundações, igrejas, conventos, altares, missas e testamentos são verdadeiramente cristãos, o mesmo sucedendo com jejuns e aquelas orações que são dirigidas de maneira especial a determinados santos, pois temo que em tudo isso cada qual esteja procurando apenas o que corresponde ao seu próprio interesse, especialmente com o propósito de expiar seu pecado e alcançar a bem-aventurança. Isso tudo provém da ignorância acerca da fé e da liberdade cristã, e há prelados cegos que induzem as pessoas a isso, exaltando a prática desse tipo, ornando tudo com indulgência e jamais ensinando a fé. Inversamente, eu te aconselho que, se quiseres fazer uma doação, orar, jejuar, não faças pensando que estejas fazendo algo em teu próprio proveito. Ao contrário, dá-o livremente para que as demais pessoas possam usufruir disso, e faze-o agora para o bem delas. Assim serás uma pessoa verdadeiramente cristã, para que reter teus bens e tuas boas obras, que te são supérfluos, para governar e sustentar teu corpo, pois já tens o bastante com a fé, na qual Deus já te concedeu todas as coisas. Portanto, eis que os bens de Deus deverão fluir de um para o outro, tornando-se comuns a todas as pessoas. Ou seja, cada qual cuidará do seu próximo como se fosse de si mesmo. De Cristo, eles fluem a nós, o qual nos escolheu em sua vida, como se ele tivesse sido o que nós somos. De nós devem eles fluir para aquelas pessoas que deles necessitam, de modo tão completo que devo empenhar diante de Deus até mesmo minha fé e justiça em favor do meu próximo, cobrindo o seu pecado, tomando-o sobre mim e não fazendo nada de outra maneira do que como se fosse meu próprio, tal como Cristo fez para com todos nós.
Eis a natureza do amor quando é verdadeiro, e o amor é verdadeiro quando a fé também é verdadeira. Por isso, o santo apóstolo atribui ao amor a propriedade de não buscar o que é seu, mas o que é do próximo. 1 Coríntios 13, 5. A partir de tudo isso, chega-se à conclusão de que a pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Pela fé, a pessoa que é cristã se eleva até Deus e de Deus descende de novo abaixo de si pelo amor. Contudo, sempre permanece em Deus e no amor divino, como diz Cristo em João 1,51. Ainda vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eis aí a liberdade cristã, a liberdade verdadeira, espiritual e cristã, que liberta o coração de todos os pecados, leis e mandamentos. É aquela liberdade que supera toda e qualquer outra liberdade, tal como o céu supera a terra. Conceda-nos, Deus, que a compreendamos corretamente e a conservemos. Amém! Terminamos aqui da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, escrito em 1520. Carlos Borges, Old Way Cash, na antiga estrada, a moda antiga.